Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite e boas-vindas a todas, todos e todes a mais esta ação aqui do CPT Sesc. Essa programação especial, Vagamundos, um laboratório cênico, uma residência artística que integra essa nova fase das ações do CPT, nesse ambiente de experimentação e criação, com encenadoras e diretoras, diretores, convidados para essas ações aqui. O Vagamundos, que está planejado em 3 etapas, começou agora em setembro e irá até maio do ano que vem. Essa primeira etapa, que chamamos Abrindo Terreiros, hoje temos a grande felicidade de encerrar. Estamos no 13º encontro, no 13º terreiro, que estamos agora, neste momento, a abri-lo. O Abrindo Terreiros como uma aproximação e construção de um terreno de pensamentos. Uma programação que completamente aberta ao público geral, que teve, e ainda hoje tem a oportunidade aí de se conectar com vozes diferentes, vozes que estão muitas vezes invisibilizadas ou apagadas ou negadas. Então, esse Abrindo Terreiros realmente foi muito importante e hoje a gente encerra essa etapa. A segunda etapa, o Talhar, terá início agora em novembro e vai se tratar mais especificamente dos lugares de laboratório, de exercícios, de trabalhos com as poéticas, de corpo, de voz, enfim, o que é próprio de um laboratório cênico. E a terceira etapa é o Encantar, lá em maio, provavelmente, do ano que vem, será um pouco esse desdobramento de tudo isso, incluindo o Abrindo Terreiros, o Talhar e todos esses meses aí pela frente. Lembramos que essas fases agora do Talhar e do Encantar, estamos fechando uma seleção, uma série de inscritos, e solicitamos aí aos inscritos que nos deixem o seu salve aí nesse link do YouTube. Gostaria de lembrar a todos aqui que estão nos assistindo que desde já podemos utilizar o chat para comentários, perguntas, observações, e para hoje, para nós, é praticamente um dia também de celebração. Então, fica esse contexto também para esse convite, ok? Nós lembramos que essa residência, essa primeira residência, agora nessa nova fase do CPT, o SESC convidou a diretora, encenadora e pesquisadora Maria Thaís, professora pesquisadora sênior do Museu Paulista e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. Foi professora doutora do Departamento de Artes Cênicas da ECA, da Universidade de São Paulo, nas áreas de atuação e direção teatral. E foi diretora também do TUSP, Teatro da Universidade de São Paulo. Em 99, funda a Balagã, companhia de teatro, que inclusive é reconhecida desde 2014 como patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. E hoje os nossos ilustres convidados, nesse dia, vamos dizer, para nós também celebrativo, de encerramento e de fechamento de um círculo, nós que tivemos ontem, Leda e Landê, falando tanto desse lugar da circularidade, da espiralidade, temos a felicidade de ter esse fechamento desse círculo aberto para continuarmos aí nessas espirais. E hoje tratamos aí desse tema mais, não sei se posso dizer genérico, mas esse lugar das poéticas do encanto. E aí temos o Tiganá Santana, da Bahia, que hoje fala de Brasília, e Pedro Cesarino, aqui de São Paulo. O Pedro Cesarino é professor do Departamento de Antropologia da USP e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ. Especialista em etnologia indígena e nas relações entre antropologia, arte e literatura. Publicou diversos artigos e livros, entre os quais Oniská, Poética do Xamanismo na Amazônia, ou Onisca, devo ter falado errado. Outro livro, Quando a Terra Deixou de Falar, Contos da Mitologia Marubo e Políticas Culturais e Povos Indígenas, com Manuela
Carneiro da Cunha. Como autor de ficção, publicou também o romance Rio Acima, de 2016. Já Tigana Santana, tendo estado aqui conosco outras vezes, você já deve conhecê-lo bem, mas ainda assim chama atenção, né? Porque Tigana é compositor, cantor, instrumentista, poeta, curador artístico e tradutor. É professor adjunto do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia. Possui doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo e é bacharel em Filosofia pela UFBA. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Suas investigações voltam-se principalmente para as línguas, linguagens, artes e cosmologias africanas, com ênfase em culturas bantu e nos cruzamentos entre tais chaves de pensamento. Então, com essa apresentação, eu convido a todos novamente a ficarem atentos e já iniciarem a sua participação pelo chat e passo a palavra a Maria Thaís. Boa tarde. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Acho que hoje é um dia, primeiro, de agradecimentos, né? Por a gente, de alguma maneira, ter nessas condições, nas condições pandêmicas, nas condições virtuais, que não é exatamente uma condição conhecida por nós, ter conseguido, né, ter realizado esse Abrindo Terreiros, que para mim, particularmente, como experiência mesmo, concreta, eu atravessei vários terreiros de uma forma tão potente, tão afetiva, tão mobilizadora e me instigando a pensar novas questões, outras questões talvez, e de alguma forma atendendo a alguns propósitos que estavam colocados desde o início. Eu queria receber hoje, né, com muita alegria, o Pedro Cesarino e o Tigana Santana, que vocês todos que estão acompanhando o Abrindo Terreiro sabem, que desde o início foi um dos grandes interlocutores também deste projeto. E hoje também receber o Pedro aqui, para mim, tem um sentido muito de conexão com tudo que, nos últimos 10, 15 anos, a Companhia Balagan também veio fazendo. Pedro foi um dos nossos interlocutores, que a gente foi construindo muito devagarzinho essa interlocução. E, de alguma maneira, eu quis, nesse último dia, convidar essas duas pessoas com os quais eu venho dividindo interrogações, preocupações, recorro quando não sei o que fazer, ligo para o Pedro e pergunto: o que é que você acha, onde é que você me indica uma coisa, né? Já acompanhei a aula de pós-graduação dele, cometendo meus furos na área de antropologia, enfim. De alguma maneira, foi uma pessoa que também nos ajudou, e eu não estou falando só de mim, estou falando da companhia como um todo, a confrontar um lugar que é um lugar extremamente difícil e de muita responsabilidade, que é pensar o fazer artístico como espaço para que nós possamos operar o que ele talvez chamaria uma conexão tradutória, eu diria uma ação tradutória, um ato tradutório. Ou seja, produzir arte é, acima de tudo, fazer conexões tradutórias, estabelecer outros campos, né? E a gente sempre corre o risco, e obviamente, de muitos equívocos. Então, quanto mais a gente... e é dessa maneira, particularmente, que a prática artística me interessa, quanto maior a abertura para os diálogos, quanto mais a gente escuta para além do nosso próprio fazer, mais nós estamos dentro de um campo pluriversal de pensamento, pluriversal de produção de conhecimento e de interrogações sobre as relações entre arte e vida. O propósito desse Abrindo Terreiros foi, eu não quero de maneira nenhuma hoje, tentar fazer síntese do que nós ouvimos aqui durante esse 1 mês e meio. Muito pelo contrário. Eu só gostaria de salientar, né, dentro desse novo CPT, desse novo momento, né, histórico de reabertura do CPT a partir de outras orientações,
são 5 eixos de trabalho: a formação de artistas, os laboratórios de criação e experimentação, os núcleos de dramaturgia, memória e pesquisa e a cenografia. O Vagamundos é uma residência proposta, né, tem esse nome, proposta por mim, para ocupar este lugar que nós chamamos laboratório, que o CPT nomeia Laboratório de Criação e Experimentação. Ou seja, não é um espaço de formação no sentido clássico, eu falei, ou no sentido tradicional, né? Eu falei disso no primeiro dia. É um espaço laboratorial e de experimentação. Então, é um espaço de risco, é um espaço onde nós temos a responsabilidade de nos lançarmos, de alguma maneira, a desafios outros, né? E reconhecer, talvez, como também foi uma fala que eu já trouxe aqui, o que não sabemos, né? Realmente indagar com profundidade o que não sabemos. Ontem o Landê trouxe uma pergunta que eu venho todas as vezes um pouco repetindo, que é: como nós pautamos o nosso fazer artístico? A partir de quais noções e de quais conhecimentos? Essa é a pergunta guia que, de alguma maneira, me orientou para construir essa residência ao longo desses próximos 6 meses, não é? No sentido mesmo de dar a ver problemas, né? Aqui eu faço uma distinção entre os nossos dilemas como artista, ou os nossos dilemas como pessoa, não são necessariamente os nossos problemas. Os nossos problemas artísticos, os nossos problemas de como lidar com o fazer artístico, são possíveis de serem partilhados, de serem indagados, de serem recuados, inclusive, no sentido de que a gente pode dar um passo atrás para tentar reconhecer o que nós não sabemos. Eu digo isso porque ontem também a professora Leda, ela chamou a atenção de como nós, de uma certa maneira, não escutamos, né, essas sabedorias, essa produção de conhecimentos que é extremamente erudita e complexa, que se produz continuamente fora dos espaços de formação tradicional, ou naquilo que nós estamos nomeando aqui como terreiros. Então, reconhecer os que vêm antes, reconhecer a tradição, não é dar um passo para o passado. Ao contrário, é atualizar nossa condição no mundo. O que eu posso, de alguma maneira, indicar para o dia de hoje, onde nós vamos um pouco prospectar aí com o Tiganá e com o Pedro essas perguntas do como, né? É que talvez uma das percepções que eu tive ouvindo isso é que talvez a gente não saiba exatamente como é, mas com certeza a gente pode assegurar como não é. Então, um dos elementos que eu escolheria como fundamental é que não é dicotômico, não é ou isso ou aquilo. O dilema normalmente está ligado a isso, a ter que escolher entre um caminho e outro. O que me parece que foi reiterado nesses terreiros todos os dias é que é possível sempre a gente incluir o e mais essa outra forma de lidar com o conhecimento, e mais essa outra forma. E podemos sempre agregar uma possibilidade a mais, né? E conhecer outras formas. A segunda coisa que me parece importante de pensar como fundamento, também aqui o tempo inteiro reiterado, a relação entre o que nós fazemos e o território que ocupamos. E aí o território que não é apenas físico, mas é também simbólico. E, principalmente, a relação com o tempo e com a obrigação. Essas duas coisas, dois legados, que me parecem então muito mais vinculados a problemas que são éticos e poéticos, como eu disse no primeiro dia, e muito menos um indicativo de que devemos ficar ali, que o fazer da arte só se ocupa de questões técnicas e estéticas. Talvez para que a gente possa construir de fato uma encruzilhada, esses 4 termos, né, poética, técnica, ética, estética, eles nunca são desvinculados. Mas que o que oportunizou essa escuta nos terreiros foi exatamente entender ou ouvir, né, de que modo as relações éticas e poéticas operam, né, para que esse conhecimento possa sair
de um campo intuitivo, vamos dizer assim, e muito mais como outros modos de produção de saber e de existência. Bom, basicamente eu deixo aqui, né, essas primeiras observações para um diálogo que a gente aí pretende fazer nessas 2 horas e pouco que a gente tem pela frente. Eu passo a palavra para o Tigana, agradeço mais uma vez a presença dos dois e esses diálogos que a gente vem travando, ora mais continuamente ou ininterruptamente, mas que adensam, de fato, as minhas questões em relação ao fazer artístico. Obrigada. Bom, olá a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero primeiro falar da minha alegria e da minha emoção, né, por estar aqui também hoje. Parabenizar a Maria Thaís pela condução, não é, desses saveiros, desses barcos, e pelas caminhadas nessas trilhas, nesses terreiros, né? E também ao Sesc, ao Sérgio, a toda a equipe aqui presente, a equipe técnica, ao Igor aqui na interpretação, né, de Libras. E, enfim, e falar da minha imensa alegria de estar aqui com Pedro, um amigo querido, e um interlocutor importante também, né, na minha vida de pensamento, alguém que acompanhou com muita proximidade a pesquisa de doutorado e contribuiu fortemente também para que ela tivesse os caminhos que teve, né? Então, é uma grande alegria que estejamos aqui, né? Eu já falei, acho que suficientemente, a partir dos encontros anteriores, né? Que muito me honraram. E depois pude acompanhar as viagens do Vagamundos, né? As viagens quanto a essas aberturas de portais, de terreiros, né? E enfim, pude ver, de fato, a atuação das terras, das águas, das ideias, dos corpos, das presenças, das poéticas, das éticas, né? Das folhas, das florestas, das festas, celebrações, das lutas, né? Que estava no Cerrado, os biomas os mais diversos, né? Mata Atlântica, enfim, região amazônica, evocação de certa equatorialidade, né? Mares, rios, encantarias e encontros, né? Éticas ontológicas, sobretudo, né? E com isso, me vem aqui agora ao espírito e ao corpo, né? Um cântico que é presente no tambor de Mina, né? No Maranhão, e que o saudoso pai Euclides, da Casa Fante Achante, entoava muito bem. Então, como uma homenagem também, né, a essas pessoas que se ancestralizam, como, de certo, é o caso de pai Euclides, né? E uma homenagem à presença das ancestralidades no presente e nos devires, né? É que me vem
esse cântico agora, né? Lá na Bahia, onde está o meu encanto? Lá na Bahia, onde está o meu encanto? Mas eu não vim da Bahia, eu vim do Espírito Santo. Mas eu não vim da Bahia, eu vim do Espírito Santo. Lá na Bahia, onde está o meu encanto? Lá na Bahia, onde está o meu encanto? Mas eu não vim da Bahia, eu vim do Espírito Santo. Mas eu não vim da Bahia, eu vim do Espírito Santo. Lá na Bahia, onde está o meu encanto? Lá na Bahia, onde está o meu encanto? Mas eu não vim da Bahia, eu vim do Espírito Santo. Mas eu não vim da Bahia, eu vim do Espírito Santo. E aí, a partir dessa importantíssima postulação, eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas. E me chega, evidentemente, por meio do encanto, por meio desses deslocamentos, né? Por meio da polissemia que o Espírito Santo traz, por exemplo, né? Me vem a ideia de que a atuação encantatória me parece ser uma atuação de deslocamentos, uma atuação transformativa de deslocamentos. E quando me refiro aqui a deslocamentos, não me refiro necessariamente aos deslocamentos mesmo espaço-temporais, aqueles aos quais, portanto, nós talvez nos remetêssemos mais diretamente, né? E aí tendo espaço e tempo, portanto, como essas categorias por intermédio das quais, enfim, apreendemos as fenomenologias, né, os acontecimentos, etc. Mas aqui eu penso nesses deslocamentos como deslocamentos ontológicos, né? E tive a oportunidade de dizer num outro encontro que aqui essa ontologia, essa palavra tão pesada e tão desgastada e tão cara a uma certa história das ideias, né, num certo ocidente, e a gente fica nesse exercício entre praticar outras poéticas e torcer, né? Torcer, retorcer, revolver aquelas que já estão postas, repostas e que se fazem muitas vezes hegemônicas, né? E que se fazem substantivas nos nossos pensares, atuações, comportamentos, né? E aqui, enfim, retorcendo esse termo ontologia, né? Pensar que aqui o trago como viver, quer dizer, ser enquanto viver, né? E então esses deslocamentos ontológicos são deslocamentos de vivências, já que a gente pode perceber, portanto, nessas entidades, nessas forças, nesses corpos, nessas poéticas, uma fractalidade, uma importante fractalidade, né? Que não implica uma certa ideia de fragmentação, talvez, a que estejamos acostumados, né? Uma fractalidade ontológica é uma fractalidade de vivências, né? É uma fractalidade de possibilidades de ser, né? Isto é, lá na Bahia eu deixei o meu encanto, mas eu não vim da Bahia, eu sou do Espírito Santo, esse Espírito Santo que pode ser um lugar e pode ser outras coisas, né? E a Bahia que pode ser um lugar e pode ser outras coisas também, né? Veja, a ideia de que
o encanto, portanto, é essa possibilidade transformativa, né, cinética, de se viver, ou de ser uma coisa, um sentimento, uma situação, um acontecimento e outro, né? Numa simultaneidade temporal, numa simultaneidade espacial e num necessário trânsito inerente a esse próprio estado ontológico, né? E me faz lembrar de um outro cântico, um cântico de caboclo, que é presente na Bahia, né? De que gosto muito, né? Ô Luandê, ô Luanda, Luandê, ô Luanda, Luanda é terra de caboclo, é Luanda, Luanda é terra de guerreiro, é Luanda. Não existe nada mais bonito do que você pensar em Luanda também como terra de caboclo, né? A possibilidade de se ser caboclo, né? E de se ser Luanda, e de Luanda ser também esse lugar acontecimento, né? Absolutamente presente e nativo de um outro lugar que não é, né? Então, me parece que, portanto, a prática, a atuação encantatória é essa, que está num lugar e está em outro, e que, como sempre também gosto de falar, e que assume o vão, o buraco do desconhecimento, né? E o coloca também no centro das coreografias possíveis. O encanto é lidar com esse vão e lidar com os florescimentos, né? E aí, nesse sentido, claro, me remeto a Kindoki, que na língua Kikongo quer dizer, talvez proximamente, né, algo ao que entendemos como ciência, e que foi largamente traduzido como feitiço, né? Feitiço, essa expressão que, enfim, que vem da língua latina, né? Designando, portanto, fabricado, isso é feitiço, o que é fabricado, e que na alta Idade Média, o Pitts faz essa observação, né? E a Emmanuelle Tal, a antropóloga Emmanuelle Tal, retoma essa observação do Pitts, né? Na alta Idade Média, o termo feitiço foi usado largamente para diferenciar, portanto, as religiões autênticas, ou a religião autêntica, oficial, né? E aquelas outras não oficiais, né? No entanto, a expressão foi ideologizada propriamente, né? E carregada de uma ideia de mal e de uma ideia condenatória, né? Portanto, quando do encontro, quando do processo absolutamente contrastivo e lacerativo, né? Entre um certo Euro-Ocidente e certas Áfricas, né? Foi aí que a expressão feitiço efetivamente ganhou uma conotação, de fato, malevolente, né? E ali, num contexto ainda herdeiro de uma certa contra-reforma, né? E então, além de uma ideia, portanto, de uma prática inautêntica, né? Se tratava de uma prática malévola, a prática feiticeira, né? E aqui, portanto, a ideia é retomar essa dimensão supramoral das existências feiticeiras, né?
Portanto, existências feiticeiras como existências encantatórias, existências feiticeiras como existências tradutórias, né? E aqui, portanto, Kindoki, ciência, feitiço como tradução, né? E tradução como feitiço, né? Para além de uma ideia, gostaria de ressaltar isso, de uma ideia interlinguística de tradução, né? Tradução de transdução, né? De levar uma coisa de um lugar para o outro, portanto, ratificando a perspectiva de deslocamento, né? E, enfim, com a ressalva de que esse deslocamento não se atém a uma percepção espaço-temporal tão somente, né? Então, o Kindoki, de acordo com os Bantu Congo, essa ciência, né, é uma prática que teria, portanto, o auge da sua eficiência se feita à noite, né? À noite, diante do negror da nossa experiência telúrica, né, é que efetivamente Kindoki atua. Quando as nossas energias humanas e não humanas vagam pelo mundo, vagamundos, né? Vagam pelo mundo sem corpo encerrado. Kindoki, o feitiço, portanto, é a possibilidade de formar corpos que não se encerram, trazer essas morfologias, e quando me refiro a morfologias, não as dissocio de uma perspectiva, de novo, ontológica, vivente, né? É como se o ser fosse algo, fosse um substrato resguardado, né? E os corpos fossem manifestações que vão um dia encontrar o ser, né? Ou que dele advém, né? Mas a própria atuação do que está sendo, né? O próprio dar-se, né? E aí penso que a atuação do feitiço é essa que não encerra os corpos, que, portanto, não pode vir de corpos encerrados, né? E a fractalidade, evidentemente, encontra-se no fato de que o caboclo está simultaneamente e em tempos diferentes, né? Simultaneamente e em espaços diferentes, simultaneamente e em situações, acontecimentos e corpos diferentes, quer em Luanda, quer na Bahia, quer no Espírito Santo, quer no Maranhão, né? E que, a despeito de um encanto encontrar-se na Bahia, né, não foi de lá que eu vim, né? Eu vim de um outro lugar. Quer dizer, a cinética ou a assunção dessa característica cinética de viver é o que, claro, em última análise, nos traz o sentido de existência mesmo de Kindoki ou de uma prática feiticeira, de uma prática tradutória, né? Então, fico pensando numa água que traduz terra, numa terra que traduz água, né? Da cantiga popular, né? Água com areia brigam na beira do mar, água passa e areia fica no lugar, né? E em que medida uma manifestação traduz a outra, né? Em que medida esse caboclo traduz Luanda, e Luanda é tradutível pelo caboclo, né? O caboclo que canta três pedras dentro dessa aldeia, uma maior, outra menor, a mais pequena que nos alumeia. Essas três pedras, Macuco Matato, em Salvador há um bairro chamado Matatu, justamente. Macuco Matato, que são as três pedras fundantes, né,
da civilização dos Bakongo, né? E efetivamente a gente passa a ter contato com essas referências por meio desses ancestrais outros que não são os ancestrais negro-africanos Congo, né? São esses ancestrais das florestas dos outros territórios que não por isso são outros ancestrais, são ancestrais outros, né? É diferente. E nesse sentido, quer dizer, é o feitiço da própria, advindo da própria ação de viver, né? Não é o feitiço propriamente técnico, que tem a sua dimensão aí também importante, né? Kindô, que é ciência. Portanto, macerar, por exemplo, folhas, né, para se tomar um banho, né, é a implicação, claro, de um feitiço técnico, né, pela assunção de que esse ato transformativo da própria folha, do seu próprio estado, né, com a água, e macerar também os acontecimentos por uma intenção, né, por um pensamento, né, e macerar o ar, né, ou um determinado estado de coisas ali estabelecido por um cântico que compõe a maceração das folhas e a maceração dos pensares, né? Tudo isso, evidentemente, implica uma ciência, uma técnica, né, em torno dessa percepção transformativa em que estamos inseridos, né? E a partir da qual nos movemos e existimos efetivamente, né? Mas existem as atuações feiticeiras, né, com a sua organicidade e a revelia da nossa própria captura, quer racional, quer emocional, né? E quer intuitiva, né? Ou seja, existem outras possibilidades de ser, existem outras ocupações possíveis de existência, né, que também nos acompanham nesse processo transformativo e etc. Né? Então, a princípio, eu queria trazer talvez essa perspectiva feiticeira de existir, muito com base no que a gente vem vivenciando nas travessias de mundos, né, do Vagamundos, de povos das florestas, dos quilombos, de uma afrodiáspora e africanias, né, de certas Áfricas, né, enfim, trânsitos aí entre mundos, neblinas, névoas, que presentificam a união desses mundos, as névoas das fumaças, as névoas das brumas, né? As névoas dos incensos, a névoa da pemba, que é justamente esse pó branco tão importante e caro às práticas dos candomblés, né? E que, dentro de um registro de pensamento banto, efetivamente, e aqui ultrapassando a dimensão linguística, né? Efetivamente, Pemba, que vem de Kumpemba, que é a dimensão espiritual do mundo, e que é cantada, né, nas cerimônias dos candomblés Congo-Angola, e que nos convida efetivamente a uma comunicação com essas outras dimensões de mundo, né? Veja, existe algo material, pó-de-giz, chamado Pemba, que, uma vez cantada, nos liga, não é, a uma percepção e vivência, performance, se quisermos, não é, diante do fato de nos encontrarmos poética, ética e ontologicamente com essas outras dimensões não tangíveis, né, a partir do tangível, da Pemba, né?
E, enfim, já que vivemos tudo isso aqui e em meio a essa virtualidade, que eu não estranho como outra possibilidade de vivências, né? Uma virtualidade que ratifica essa fractalidade ontológica. Veja, eu posso falar daqui desse lugar, me ver na tela, ver o Pedro, Thaís, não é, que se veem de outros lugares, ao tempo em que se veem aqui também, né? E as pessoas que participam de outros lugares, enfim. Essa fractalidade já é vivida há muito tempo, né? E elas não necessariamente achatam as possibilidades de presença. E eu acho que o Vagamundos e o Abrindo Terreiros e tantos outros acontecimentos têm sido a prova cabal disso. Eu fico por aqui, mais uma vez deixo, enfim, emocionado, um abraço e cumprimento esse nosso momento, e sigamos, né? Quero também ouvir os corações das pessoas e ouvir também o Pedro, com quem tanto aprendo. Até já. Obrigada, Tigana. Obrigada. Pedro, segue aí. Vamos lá, né? Outros. Boa tarde, gente. Obrigado, é uma honra imensa, é uma emoção. A gente fica muito maravilhado depois de escutar o Tigana e é difícil, né, de recuperar o fio, digamos assim, da meada, né, do pensamento, quando esse pensamento se expande de maneira tão maravilhosa, assim, né? Então, obrigado primeiro pela presença de todo mundo aqui que está escutando a gente, ao Sesc que nos acolhe, a Maria Thaís e ao Tigana pela presença maravilhosa, pessoal de Libras. Eu queria começar fazendo coro, né, com as palavras do Tigana. São muitas palavras que dizem respeito àquilo que eu venho pensando, e mais do que pensando, aquilo que eu me dedico, né, na minha vida, que é justamente essa tentativa de restaurar os vínculos perdidos, né, destroçados pelos processos de ontocídio e de epistemicídio. Estou inventando essa palavra agora, ontocídio, mas é evidente, né, que a destruição das formas de conhecimento e dos corpos e da Terra corresponde à destruição dos mundos, né? Mas de mundos que, na verdade, não foram totalmente destruídos e que seguem existindo, né? E especialmente num momento como esse em que nós estamos, dessa crise planetária, né, dessa crise sem proporções, acho que se torna ainda mais necessário, né, aprender com isso, né, que já é vivido há muito tempo, como dizia o Tigana há pouco, né? Então, de fato, né, eu fico extremamente emocionado e feliz com a precisão dessa expressão das éticas ontológicas, né? Porque não se trata de um preciosismo técnico, não se trata né, de um etnocentrismo filosófico quando a gente usa essa expressão ontologia, né? Ao contrário, né, como o próprio Eduardo Vieira de Castro tem sugerido, a ideia é de torcer essa ideia para que ela dê conta, né, esse conceito, para que ela dê conta de um problema que é o problema capital do colonialismo, né? Ou seja, a destruição de outras formas de existência que, num momento como esse, talvez sejam aquelas que venham a socorrer, né, uma contemporaneidade em colapso, né? E, de fato, para isso, né, como dizia a Thaís um pouco antes, né, a gente precisa ter ciência de que não se trata mais de reconhecer outras formas de existência, outras formas de conhecimento, né? Não se trata de saber que elas sempre existiram e que elas seguem ainda existindo, mas de saber como elas efetivamente existem, né? Ou seja, a tarefa vai além da assunção de uma identidade, né, de uma percepção política, né, de posições de autoridade que é sem dúvida fundamental, né? Ela vai de encontro a uma reformulação profunda dos nossos próprios modos de conhecer, ou seja, da nossa própria ética, né? É como se, na verdade, aos poucos a gente tivesse que levar cada vez mais a sério a tarefa de restaurar, né, um conhecimento que tem sido produzido, especialmente em lugares europeoides, né, nessas sucursais do mundo ocidental, como o Brasil, melancólicas, né,
de reformular tudo as bases, as matrizes, né, pelas quais nós fomos formados, né, e de aprender que o que foi deixado de lado talvez seja aquilo que possa nos conduzir, né, para um outro regime de existência, né. De fato, né, isso que Tigana falava sobre essa noção de Kindok, né, tão maravilhosa do universo Bantu, né, é muito significativo, né? Ou seja, como é que se reduz uma noção tão ampla e tão fundamental à noção de feitiço, né? E como é que a gente faz para torcer essa noção de feitiço para que ela signifique o contrário daquilo que ela queria significar, né, pela empresa colonial, né? Ou seja, pela formação da noção de fetichismo, né, de uma fantasia que é um feitiço, um feitio, uma fabricação fictícia, né? Todas essas palavras elas vêm do mesmo lugar, elas partilham do mesmo campo semântico, né? E, portanto, secundária ou mesmo passível de ser destruída e controlada, né, por uma suposta forma de existência de conhecimento verdadeira, saber aquela de matriz cristã e, mais para frente, capitalista, né? Então, de fato, né, essa ideia de uma atividade feiticeira como uma atividade de deslocamento e de movimento, ela me parece absolutamente fundamental, né? E mais, se a gente, aos poucos, começa a substituir a ideia do feitiço pela ideia do encanto, né, ou por uma outra ideia correlata, que é a de magia, né, a gente vê um outro horizonte se abrir, né? Magia e encanto, talvez a gente pudesse trabalhar um pouco com essas duas palavras, né? E eu vou fazer um pouco isso, não sei até onde eu vou, né? Eu não queria me estender demais hoje aqui, para justamente a gente poder conversar, né? Mas eu também não consigo pensar nesse momento na ideia de uma ação mágica ou de uma ação do encanto ou de uma poética do encanto, senão a partir do caos em que nós nos encontramos, né? A ideia do caos, de fato, é muito poderosa, né? O que é o caos? O caos é tudo aquilo que escapa justamente ao controle, né? Dessa ilusão do controle que a civilização moderna criou para si mesma e que agora colapsa, né? Eu já repeti isso algumas vezes, mas eu repito aqui de novo. Uma vez eu estava conversando com o Ailton Krenak, né, que é uma figura que eu acho que, de alguma maneira, está junto com o Tigana na criação dessas novas formas de existência, né? Pessoas eram um evento da Bienal e as pessoas perguntaram para o Ailton Krenak o que ele entendia por mito. Ailton Krenak, muito sabiamente, disse que a noção de mito é uma noção imposta, né, pela empresa colonial, mas que, se fosse possível reproduzir essa noção, ele diria que o mito se refere ao momento em que não havia a angústia da certeza. Ao momento em que não havia a angústia da certeza, né? Muito sofisticada essa definição, porque ela é um tapa na cara do Ocidente, né, moderno, que é justamente uma civilização fundada na angústia da certeza, né, na tentativa de impor a certeza sobre aquilo que é, por excelência, incerto ou indecidível, né? O que é o indecidível? Aquilo que não é binário, como dizia Thais, né? Que não se comporta de uma maneira polarizada, né? Que não aceita nem o sim, nem o não, né? E que é vacante, né? Que salta por espaços, que se alia justamente, né, a essa proliferação dos rizomas, né? A essa ideia dos fractais sobre as quais o Tigana falava, né? Ora, é esse o mundo em que nós estamos, né? O caos se impõe no meio de uma pandemia, né? Mas o caos no sentido matemático, científico do conceito, né? O caos é esse fluxo absolutamente incontrolável de informações que circulam pelas redes, né? E que nós não temos capacidade de computar mental, né? Por isso que a gente fica exausto depois de dias e dias de lives e trabalhos pela internet, né? E nesse sentido, esse mundo do algoritmo, que é o mundo em que nós nos encontramos, ele tem afinidades profundas com a ação mágica, por incrível que pareça, né? E acho que essas afinidades merecem uma reflexão, né? O algoritmo, assim como a magia, são operações derivadas do caos, né? Derivadas dessas sequências indecidíveis, né? Desse fluxo fractalizante, né? De informações e de posições e de afetos, né? Eles são ambos, tanto a magia, né, quanto o algoritmo, técnicas, né, ciências que têm que se defrontar com o caos para, de alguma maneira, né, estabelecer um controle que já seria de cara fracassado, porque é impossível controlar o caos, né?
Mas, no entanto, eles caminham em direções radicalmente opostas, ainda que eles venham da mesma matriz, né? Ou seja, o mundo do algoritmo é o mundo da falência da certeza moderna, né? Porque os algoritmos replicam a ponto de extrapolar a própria ação individual, a própria capacidade do indivíduo de controlar, de cercear, de impor, né, uma grade moral e assim por diante, né? Assim como também é o mundo da Terra, do tempo em que a Terra era jovem, como dizem os Marubo, né, com os quais eu aprendi tanto, né? Esse mundo no qual não havia angústia da certeza, como dizia o Ailton Krenak, né? O algoritmo instaura esse fluxo das redes, né, que é propriamente incontrolável, que leva a colapsos frequentes, assim como leva também a outros fenômenos, né, tão insólitos e poderosos como revoluções, manifestações e coisas do gênero, né? E fascismos também, né? Mas o algoritmo, ele tem, ele acaba tendo, né, nos tempos contemporâneos, um lado perverso, né? E nisso eu tenho me inspirado muito na leitura de um filósofo italiano, Franco Berardi, muito interessante, né? Que trata desses assuntos, né? Porque o algoritmo, no final das contas, precariza, ele submete, ele quantifica, ele endivida, ele cria uma dívida perpétua, né? Um sentimento de culpa perpétuo do sujeito que não é capaz de dar conta do excesso, né? Ele reduz a potência desejante do humano, ele confina ao isolamento, né? Ele produz depressão, produz pânico e assim por diante, né? A magia ou o encanto, ela faz o oposto, né? Ela se vale, mais uma vez, do caos, porque justamente não é possível lutar contra o caos, como imaginavam os modernos, né? Porque o caos é sempre mais poderoso do que a ordem, né? Mas se ela se vale do caos, ela não se vale para cortar os vínculos, né? Ela se vale justamente para restaurar os vínculos, para beneficiá-los de alguma forma e para multiplicá-los, né? É isso que produz o encanto, né? A magia não parte da quantificação e da transformação do desejo em uma fantasmagoria, né? O Instagram, o Photoshop. Ela potencializa e expande o desejo, né? Então, quando a gente fala em magia, imediatamente aparece, né, uma incógnita na nossa cabeça e, ao mesmo tempo, um fascínio, uma admiração, né? Que a magia existe, talvez se saiba. Agora, como efetivamente a magia existe, ou o que ela opera, né, ou como se opera, né, aí é que está a questão, né? E como ela opera? A magia instaura um ritmo, é o ritmo a chave, talvez, né, uma das chaves de compreensão dessa forma de produção, né, de uma aliança com o caos, né, que tem afinidades profundas com a poesia, né, com poéticas, ou com a poesia, como é concebida como um gênero literário específico no Ocidente, mas as poéticas são mais amplas do que a poesia como um gênero específico, né? Ou seja, tanto a magia quanto a poesia, ou seja, as poéticas do encanto, por assim dizer, né, elas se aliam ao caos para produzir ou para encontrar um ritmo adequado, né? E através dessa aliança, diz o Franco Berardi, numa frase muito lúcida de um dos livros dele, procurar a ordem mais elevada que ele traz em seu interior. Ou seja, a ideia dessa produção de um ritmo do encanto é a ideia de extrair do caos a ordem mais elevada que ele mesmo traz em seu interior, né? O que nós vivemos agora é o oposto, né? Nós somos cuspidos pelo caos, né? O caos rebaixa o ser humano às suas sombras, né? O caos produz uma legião, né, de uberizada, uma legião precarizada de sujeitos fantasmagóricos, ao invés de potencializar ao máximo, né, através dessa ordem mais elevada que efetivamente o caos traz como potência, né? Eu vou ler um trecho do Franco Berardi que me parece muito bonito e, ao mesmo tempo, traz questões para essa nossa discussão. Se me permitem, eu vou citar. Ele diz o seguinte: as pessoas se protegem o tempo todo debaixo dos guarda-sóis de suas linguagens limitadas, em cujas paredes internas seus mundos estão inscritos. Os poetas recortam o tecido do guarda-chuva e as incisões ali deixadas revelam
a visão intolerável do firmamento verdadeiro. A ação do poeta é literalmente apocalíptica. Ela dá início ao desencadeamento ou ao desembaraço das possibilidades ocultas que estão presentes desde o começo, desde as origens cósmicas primevas da história da humanidade. Fim da citação, né? Essa ideia de uma ação apocalíptica do poeta é muito interessante, porque, de fato, o poeta é aquele que restaura mundos, que implode mundos para construir outros mundos, né? Essa é a sua função demiúrgica, né? E, com isso, ele abre, né, uma fenda no guarda-chuva, uma fenda no teto da nossa limitação comunicativa, né, da nossa limitação poética, para que outras formas de luminosidade incidam, né? Agora é curioso, né? Estou tratando de um filósofo italiano, né, que sempre faz apelo a essas origens, né, essa história primeva da humanidade, etc. Né? Tigana falava de ancestralidade, são coisas muito diferentes, né? Uma coisa é a construção projetiva, modernista, né, de uma origem, de um primitivo, de um selvagem, de um ancestral, né? Outra coisa é a produção de uma forma de conhecimento contemporânea que diz respeito a sujeitos contemporâneos, a práticas, né, que se inscrevem no nosso presente, que fraturam o nosso presente, porque a ideia do contemporâneo não deve ser vista como uma homogeneidade, né? O contemporâneo é uma disputa, ele é uma fratura, né? Ele é uma placa tectônica né, de potências desejantes em comunicação que precisa ser concebida dessa forma, né? Então, muitas vezes, nas reflexões filosóficas ocidentais, esse horizonte da poética dos encantos é remetido para uma anterioridade primitiva que nunca existiu, né? A ideia do primitivo, de fato, é uma ficção, ela nunca existiu. Ou todos somos primitivos ou ninguém é, né? Então, compreender que a ancestralidade, na verdade, é a contemporaneidade, que ela é a atualidade, que ela é a possibilidade da restauração permanente dos vínculos e, portanto, da potencialização dos encantos, é a tarefa fundamental, né, em jogo. E é a tarefa descolonizadora por excelência, né? É aquela que nos tira do aprisionamento semiológico, né, algorítmico em que nós estamos, né? Acho que vai se dizer que tudo isso está presente aqui, né, nas formas de conhecimento ameríndias, afro-indígenas, afrodiaspóricas e tantas outras, né, com as quais nós vivemos, com as quais nós devemos aprender cada vez mais, né? Ou seja, então, quando a gente fala numa operação mágica ou numa poética do encanto, a gente não está falando, né, de algo passado, a gente está falando de algo que sempre foi a forma de atuar e de conhecer por excelência do humano, né? E que continua sendo, né? E que sempre foi, de certa forma, uma forma de ciência, uma técnica, né? Menosprezada pela obsessão do controle, né? Pela angústia, né, do controle moderno, né? Ou seja, a questão, então, é restaurar os seus fundamentos e, portanto, a sua ética, né? E é essa tarefa, né, como eu dizia, que efetivamente pode nos conduzir para um outro lugar, né? Talvez fosse interessante a gente entrar em um caso mais específico, né? Tigana, com a sua potência poética, exprime isso de uma maneira muito melhor do que eu sou capaz de fazer com as minhas palavras, já que ele efetivamente imprime um ritmo cantado e, portanto, né, mágico, aquilo que eu quero, de alguma maneira, poder oferecer para vocês através do exercício do pensamento, né, que é o que eu tenho como oferecer nesse momento, né. Mas, para isso, eu queria evocar aqui a existência de uma multiplicidade tão poderosa e tão desconcertante com a qual os Marubo, que são um povo falante de uma língua da família Pano, entre os quais eu vivi, né, com os quais eu aprendi, essa é uma multiplicidade da qual eles se valem o tempo todo para justamente moldar as suas formas de existência, né? Ou seja, a gente falava de que essas coisas existem é uma coisa, a questão outra é saber como, né? Então vamos falar um pouco do como, né?
Eu vou falar aqui das Xoma. As Xoma são uma multiplicidade de espíritos femininos, portanto, espíritas, eu vou falar assim, né? Espíritos femininos é já uma falha, justamente, né, da nossa capacidade linguística, né? São espíritas, né? Elas são uma multiplicidade, isso não quer dizer que ela seja uma coletividade, né? A ideia da multiplicidade é fundamental. A multiplicidade é o tal do rizoma, né? Elas são intermináveis, são uma forma de multiplicidade necessariamente interminável, que se espalha por todas as partes, né? Elas intercedem rapidamente a ação dos xamãs quando são evocadas pelas suas palavras, né? Na verdade, são os espíritos da ayahuasca, os brotos de cipó, que convocam a Xoma para intervir, né, através dos cantos do xamã, né, que são chamados de soprocantos, né? Eu traduzo assim, os xonque, os soprocantos, né? Construídos como longas sequências paralelísticas de imagens verbais pelos xamãs rezadores, né? Que acompanham, na verdade, essas sequências, que são sobretudo um fluxo rítmico, né? Um ritmo que se instaura no próprio corpo, né? Acompanham a ação da Xoma através das mais distintas tarefas que se fazem necessárias, né? Desde a cura de uma pessoa doente, da expulsão de um agente agressor do interior do corpo dessa pessoa, até a atração, né, de animais para a proximidade da aldeia para que sejam caçados, até a restauração da própria atmosfera, a expulsão de doenças tais como a Covid ou a malária e outras tantas, né? Ou seja, elas são o modo efetivo de operação, né, desses xamãs, e isso é algo que encontra ressonâncias em outros xamanismos amazônicos, né, de que se valem, né, para produzir transformações no corpo e no mundo, né. No caso específico dos doentes, é muito interessante porque as Xoma são elas que efetivamente se ligam ao corpo da pessoa e elas sovinam o corpo da pessoa doente, né, esse é o termo marubo, pegam, tomam para si, né, afastando esse corpo, então, dos males externos, como, por exemplo, as doenças do coronavírus, que já estão afetando, né, as derivações do coronavírus, né, que estão afetando aí uma grande parte das populações indígenas, né. A Xoma, embora seja uma multiplicidade indefinida, não nomeada, né, existem muitos outros espíritos na cosmologia marubo, mas esses espíritos são classificados, em geral, por termos de parentesco, eles são conhecidos, eles, quando descem no corpo dos xamãs, eles cantam, né, se identificam, falam por si mesmos, né, estabelecem relações de afinidade que depois vão ser replicadas depois da morte, né, a pessoa depois da morte passa a viver com esses parentes espíritos dos pássaros, né, das sucuris, dos peixes elétricos, de tantos outros, né, corpos de animais, né? As Xomas não, elas não têm nomes, elas não se identificam através de nomes, elas são uma espécie de poeira personificada, infinita, espalhada pela relva, né, que se espalha pela relva, né? E o que elas produzem é justamente, né, essa capacidade, né, como é que eu vou dizer, de mobilização de uma intensidade fractal. É isso que esse xamanismo faz, afinal das contas, né? É como se eles se aliassem justamente ao caos, né, que caracteriza essa vida subjetiva da floresta, né? As Xoma são pessoas, elas têm armas, elas têm lanças, fogaréus, onças, lâminas afiadas, uma série né, de artifícios que elas usam para combater espíritos agressores, né? Elas são pessoas, né? Mas, no entanto, são pessoas absolutamente inclassificáveis, né? Por isso elas não são coletivos, elas são multiplicidades, né? Elas extrapolam a ideia da ordem, justamente, né? Elas têm muito a ver, embora não sejam exatamente relacionadas ao crescimento da vegetação, né? O termo Xoma, em Marubo, designa essas multiplicidades de espíritas e designa também o seio feminino, né? Ou seja, elas têm a ver com a fertilidade de alguma maneira, né? E por isso elas me parecem próximas de uma outra noção muito interessante do xamanismo Yanomami, que eu gostaria de evocar aqui,
o Nerompe, eu não sei falar em Yanomami, mas talvez essa seja a pronúncia, né? Que, de maneira muito instigante, o Davi Copenauer e o Brice Aubert traduziram por valor de fertilidade, né? Nesse livro fantástico que é A Queda do Céu, né? Isso já é exatamente sobre isso que Tigana falava antes, né? Valor de fertilidade, essa expressão em português tão insólita, traduz, né? Tenta dar conta da possibilidade de tradução de uma central para um mundo amazônico, tal como dos Yanomami. Eles definem essa noção da seguinte maneira, num trecho lá da Queda do Céu. O Nerompe vai e vem, como um visitante, fazendo crescer a vegetação por onde passa. Quando bebemos Yancoana, vemos a sua imagem que impregna a floresta e a faz úmida e seca. As folhas de suas árvores aparecem verdes e brilhantes, e seus galhos ficam carregados de frutos. Neromperi, a imagem da riqueza da floresta, se parece com o ser humano, mas é invisível ao agente comum. Só deixa aparecer para seus olhos de fantasma o alimento que faz crescer. E apenas os xamãs podem realmente contemplar sua dança de apresentação. Então, vocês veem, né, para pregar uma famosa metáfora platônica, como nós estamos 3 pontos afastados do real, né? Primeiro, as fantasmagorias do mundo virtual, né? Segundo, a impossibilidade de entender aquilo que mesmo se nós estivéssemos afastados das telas, a gente veria, ou seja, a vegetação, né? O que tem por trás da vegetação? Como se mobiliza efetivamente a vegetação, né? A vegetação é uma multiplicidade subjetiva, personificada, né? Responsável pelo crescimento, responsável pela abundância, né? E que pode ser compreendida e potencialmente mobilizada apenas pelas pessoas que se tornam efetivamente, digamos assim, as especialistas das poéticas do encanto, né? Então, as Shoma, essas espíritas femininas, assim como o valor de fertilidade evocado pelos xamãs Yanomami, né, tem propriamente um aspecto caótico, né? Elas são fluxos de intensidade, de força, característicos desses ambientes complexos amazônicos, dessas proliferações fractais, né, que marcam essa vertigem do invisível, né, essa reversibilidade posicional que é conduzida justamente pela atividade xamânica, né? Não é por acaso, né, que essas multiplicidades precisam ser capturadas pela atenção ritmada, pela voz, pela respiração, né? Se não houvesse voz, se a voz não se transformasse efetivamente numa técnica, né, num ritmo, seria impossível e o caos nos destruiria, né? E é assim, né, que o caos é então direcionado para determinados fins, né? É assim que a vertigem que, do contrário, devoraria o próprio vivente, né, passa a se aliar ao bem viver, né, a produção da vida entre parentes, né? De novo, né, para ecoar a frase do Franco Berardi que eu li para vocês antes aqui, né? O que devemos fazer é tentar nos tornarmos amigos do caos e, no olho do furacão, procurar a ordem mais elevada que ele traz em seu interior, né? Me parece que é algo do gênero que é feito, né, por esses mestres, né, das poéticas do encanto espalhados pela Amazônia, né? Ou seja, o xamanismo amazônico é uma das técnicas, né, uma das ciências, um Kindoki da floresta, talvez, né, se me permite a subversão Tigana, né, que produz justamente uma aliança com aquilo que envolve, que extrapola e que condiciona o humano, né, ao invés de produzir uma ilusão do controle, né? Ou seja, em vez de instaurar a ordem, né, a lei, essa obsessão tão tipicamente indo-europeia, né, o Dharma, a lei, né? Ou seja, a economia da cidade, a imposição de uma religião, o mercado, né, a desterritorialização dos fluxos, o que o xamanismo faz é o oposto, ele instaura um ritmo, né? O ritmo não é uma lei, não é uma moralidade, não é uma ordem, não é uma economia nesse sentido, né?
a condução ritmada dessas subjetividades espalhadas, né, pela relva, ela traz justamente uma ética do existente, ela produz a possibilidade da manifestação do existente da vida entre parentes, né, da vida a vida pela aliança de parentesco, né? E ela faz assim, ou seja, esse ritmo se instaura justamente através do estabelecimento de um caminho, né? Ou seja, é necessário que o fluxo percorra um caminho, e não é por acaso que muitas vezes os cantos, né, de pajé, os cantos xamânicos, os cantos de cura especialmente, são chamados de caminho, são trajetos, né, através dos quais, de certa forma, o caos pode passear, né, para favorecer o bem viver, né. Então a gente tem aqui uma ética, né, uma ética ontológica oposta, né, àquela que produz, ou seja, essa ausência de ética, na verdade, que produz esse descontrole pandêmico no qual nós estamos inseridos, né, que vem de onde? Do gado, da soja, né, ou seja, da tentativa justamente de impor a ordem, o controle, a planificação, a quantificação daquilo que não se quantifica, que não se planeja, que extrapola e que vence no final, né? Uma pandemia é a vitória de um caos desregulado, é isso que acontece hoje com todo mundo, né? E aí o que se constrói nessa ética da floresta é o oposto, né? Nessa poética do encanto é o oposto, né? É uma mobilização e não um controle da subjetivação infinita da floresta, né? Para a produção do bem viver, né? Eu não queria me alongar muito, eu queria só que isso servisse digamos assim, de uma oferta, né, para a gente poder conversar, para a gente poder ter um parâmetro do que poderia ser uma poética do encanto. É evidente que isso que eu estou falando aqui vai muito além do que eu consigo oferecer nessa circunstância. Isso tudo está presente em outros estudos, em outras conversas que a gente pode desdobrar em outros momentos, né? A ideia é mais que a gente possa aqui se reconhecer como aliados, né? E aliadas e aliadas, né? De um campo que precisa ser construído, né? É um campo que precisa ser feito a partir, né, de uma certa percepção de uma humildade, né? Que trata-se de arregaçar as mangas e trabalhar, e estudar, e percorrer, né? E atrás do tempo perdido, né? E eu acho que o que acontece hoje, o que se impõe hoje é isso, né? Eu acho muito difícil que a gente não esteja, muito provável que todos vocês estejam, se não estiverem, ou estão repensando, vocês que nos escutam, né? Repensando profundamente a ética, né? E as possibilidades de uma existência em colapso, né? Ou então, se não estiverem repensando profundamente, isso devem estar batendo cabeça nas suas fantasmagorias, né? Ou seja, tem uma saída para essa angústia, né? Essa saída está numa tarefa que é a tarefa que nos compete realizar e que a gente partilha de alguma forma aqui, né? Então é isso. Eu queria, enfim, não quero me alongar muito. Eu quero que a gente tenha tempo para conversar. Eu espero que o que eu tenha dito sirva, né, de colaboração para as belas palavras que Tigana nos ofereceu aqui há pouco. Obrigado. Pedro, obrigada. Acho que você sintetiza um pouco aí no final essa noção que eu acho que foi o tempo inteiro trazida aqui nesses terreiros, né, dos aliados e da nossa responsabilidade, né, de regaçar as mangas e trabalhar neste campo aí que precisa ser de fato construído, né, e que a gente de fato ignora de uma forma tão mais vertical. Enquanto você falava, e eu lembrei que foi um destaque que eu fiz até para o projeto do Vagamundos, de um trecho do seu livro que diz uma coisa que eu queria ler, que me pareceu, enfim, diz um xamã da etnia Marubo: no canto, examino as coisas com cuidado. A linguagem torcida me traz para perto, mas não em demasia. Com palavras comuns, eu me esborracharia nas coisas. Com palavras torcidas, eu caminho ao redor delas.
eu posso vê-las com clareza. Eu destaquei esse trecho em algum momento, enquanto nas primeiras elaborações aí, eu acho que ela de alguma forma liga a sua palavra ao canto do Tigana. Ligam as suas palavras a de alguma maneira esse ato, né, xamânico aqui no caso, de se aproximar das coisas, né, através de outras formas que não aquelas que a gente tem consagradas, como a palavra, né, narrativa ou a palavra escrita, enfim. Essa noção de se aproximar das coisas com essa delicadeza, com esse cuidado, para enxergá-las, para percebê-las, para adentrá-las de outra maneira. Não sobrepor a elas. Isso é uma outra imagem que a gente retornou aqui muitas vezes, né? De convergir sem sobreposição. É possível isso, né? Convergir sem se sobrepor. Eu não sei se o Tigana quer fazer alguma observação sobre o que o Pedro falou. Começam a chegar aqui algumas perguntas para a gente continuar o diálogo. Mas se você quiser fazer alguma observação. Thaís, que alegria. Ouvir o Pedro é sempre uma abertura de portais para mim e para muitas outras pessoas. E acho que, de fato, a gente tem essa aliança encantatória, não é? E aí fico pensando, quando o Pedro referiu-se ao caos, e eu fico pensando nos desdobramentos denotativos e conotativos que essa palavra passa a ter, né? No Ocidente, mais especificamente no Euro-Ocidente, né? Num processo muito curioso, porque o caos trazido por Hesíodo na Grécia, portanto, o caos da teogonia de Hesíodo, né? Ainda esse caos abertura, né? Caos como abrir-se, né? Aliás, é muito curioso o fato de a tradução bíblica, né? Para o grego, portanto, a primeira, né? Referir-se a um início, o início como logos, né? Porque, curiosamente, claro que logos tem uma série de designações, mas é interessante o Hesíodo nos oferecer, na medida em que ele traz uma teogonia, né? Portanto, uma origem de divindades, né? Nos oferecer ainda, nessa história que se torna hegemônica, né? Nos ofereceu uma ideia de caos como abertura. E depois, pela primeira vez, quer dizer, por meio de Ovídio, o poeta romano Ovídio, caos, portanto, adquirir esse sentido de confusão, né? E me parece que o Pedro, na fala dele, projeta para outros lugares e também transita entre esse caos abertura e caos confusão, né? Evidentemente, a confusão ovidiana era uma e a confusão moderna é outra, né? Mas é muito interessante pensar em ritmo, evidentemente, uma condução ritmada, como o Pedro trouxe, e aqui naquilo que o Márcio Goldman chamaria de relações, e aí é do território, evidentemente, de Pedro, né, do Museu Nacional e das pesquisas das relações afro-indígenas, né? Me permito fazer essas aproximações, traduções, né? Assim como a Kindok na floresta, né? Sem sombra de dúvida, pensar nessa condução ritmada, nesses cantos como caminho, né? É algo também caro em outras referências negro-africanas, né? E esse ritmo, evidentemente, eu sempre gosto de fazer
essa análise, inclusive por meio do que certas linguagem nos trazem, mas esse ritmo que no Kikongo é kumo, né? Kumo, que é também o radical de kuma, lugar, e que, por sua vez, também é causa, né? Causa é tanto kuma quanto diambo, ou seja, ritmo como um lugar de acontecimento, né? E esse lugar de acontecimento, em larga medida, claro, traz uma regulação, né? Essa condução ritmada é uma regulação. Diferenciemos essa ideia de regulação de uma certa ideia de regularidade ou de controle ou de uma certa perspectiva de ordem positivista, né? Mas esse lugar de acontecimento que é uma plataforma de variações, né? E que ele mesmo também é constituído de forma mosaicizada, né? É interessante. Também não é uma plataforma homogênea, né? É interessante se pensar nisso, né? E claro, o que nos leva também ao seio desse nosso encontro aqui hoje, né, com Poéticas do Encanto, a gente pensar nessas poética que Pedro muito bem lembrou, para além, evidentemente, de uma certa ideia enraizada de poesia, né? Essa poética, né, que mesmo no Ocidente, Valéry ali expande enfim, vai além de uma perspectiva de poesia, né, que eu saiba, essa poética que volta a poiese como fazer. Então, no fundo, são os fazimentos do encanto. As poéticas do encanto é o que o encanto faz, né? E aí, nesse sentido, a gente retoma uma ideia de eficácia propriamente, né, desses encantos, para além mesmo de uma certa ideia simbólica de eficácia, mas eficácia como fazer mesmo. Em que medida os encantos operam, né, nesses regimes de criação, nesses regimes éticos, né, esses regimes de imaginação, de sonoridade, de visualidade, de percepção, né, esses regimes de infinito, esses regimes de presenças de corpo e, portanto, de presenças de ser, né? É muito, muito interessante pensar em tudo isso a partir do que o Pedro traz, né? Enfim, sigamos nos nossos cantos aqui. Bom, eu tenho aqui, eu vou fazer ler as 3 perguntas, aí vou pedir a vocês para anotarem aí e vou pedir que os 2 comentem. Tá? Posso só fazer um comentário antes, Thaís? Sim, por favor. Porque você falou coisas do Tigana também, deixa eu só falar antes de você entrar com as perguntas, senão talvez a gente deixe passar algumas coisas. Você falou uma coisa importante, né? Convergir sem se sobrepor. Isso não é qualquer coisa, isso merece ser anotado, né? Ou seja, uma coisa é uma convergência, é uma tradução, é uma tentativa de, né, de produção de vínculos, de alianças, etc. Outra coisa é a sobreposição, né? Uhum. O que tem acontecido, digamos assim, até pouco tempo atrás, é uma sobreposição, né? Sim. E uma marginalização, né? Então, esse campo que está para ser construído, ele é um campo que deve se relacionar evidentemente com uma ética, né, ontológica, como a gente dizia antes, mas ele tem que se relacionar também, sobretudo, com uma ética política. Se não for através disso, a ética dos modos de existência não se produz, né? Então, eu acho que, de fato, né, ou seja, todas as questões relacionadas à branquitude, elas têm a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de que o trabalho de tradução ele não pode vir de uma falsa simetria, né? Como se houvesse uma simetria dada. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que as coisas sempre funcionaram, né? E isso é uma tarefa que precisa ser levada em consideração o tempo todo, né? Então, de fato, né, eu acho que isso tem que ser, né, tem que ser um norte, porque se não for, né,
a gente volta, a gente retrocede, né, para dinâmicas Sim. de captura que foram justamente as que paralisaram a possibilidade da criação dos vínculos, né? Mas coloca as perguntas a gente... Vamos lá, são três, Bom, a primeira, o Felipe Stutt fala, teatrar, ele está usando aí, é ligar o agora ao agora via um caleidoscópio de linguagens que abarcam os tempos e as memórias? Caleidoscopizar os corpos que se relacionam, ou seja, teatrar é caleidoscopizar os corpos que se relacionam. A terceira maneira que ele formula a pergunta é: teatro é poesia em quantas dimensões? O Felipe Lipinski, a Fran Lipinski diz: como podemos relacionar esse ser-estar múltiplo e o senso de conexão com a Terra? Krenak fala dos trânsitos que perderam sentido. Como é o encanto-vínculo em derivas e vivências de ordem global? Você pode repetir o final dessa pergunta? Krenak fala dos trânsitos que perderam sentido. Aí ela pergunta: como é o encanto-vínculo em derivas e vivências de ordem global? O Tom Paranhos faz a seguinte pergunta: ao pensar feitiço como tradução, podemos pensar práticas como culinária, dança, música e fala e a oralidade, tão mencionadas ao longo dos terreiros aqui que nós tivemos, como feitiços? Essas ações, a culinária, a dança, a música, a oralidade, são poéticas do feitiço? Vou deixar essas três aí para vocês falarem, depois eu sigo. Pedro, por favor, se quiser começar, por favor. Tá bom. Bom, são perguntas muito interessantes e difíceis, né? Teatro é poesia em quantas dimensões, né? Esse caleidoscópio da primeira questão do Felipe, né? Teatro é poesia, evidentemente, em muitas dimensões, né? É a arte de produzir, assim como a poesia, né? Uma poética teatral não é diferente de uma poética da culinária ou da música, ou uma poética verbal, e assim por diante, né? Uma poética plástica, né? Mas eu acho que a questão das dimensões, ou seja, dessa multiplicidade caleidoscópica, ela tem, para conectar com o que a gente estava dizendo antes, né? Ela precisa ter a dimensão, ela precisa ter a consciência dessa tarefa, né, política e ética sobre a qual nós estamos falando aqui, né? Ou seja, uma coisa é a vontade de extrapolar e de produzir muitas dimensões no teatro, outra coisa é o estudo, é o rigor, é a pesquisa, né? Ou seja, é a ideia de que para que efetivamente a gente possa extrapolar para outras dimensões, vamos supor então que a gente esteja saindo da dimensão das matrizes clássicas do teatro ocidental, né, moderno e tal, né? Como é que a gente faz para produzir isso, né? Quais são os elementos que a gente tem? Onde é que a gente vai estudar? Quais são as fontes? Quais são as referências? Quais são os mestres? Quais são as técnicas, né? O campo do teatro em São Paulo nos últimos anos, né, Thaís, o que nos últimos 15 anos, 10 anos, por aí? 10 para 15 anos. Tem buscado isso, justamente, né? Então, são algumas companhias que têm se dedicado, né, com rigor a pesquisar outras matrizes de conhecimento, outras matrizes poéticas, elas sabem o trabalho que isso dá, né, a balagã entre elas, né? Então, ou seja, eu devolvo essa questão para você, Felipe, isso é uma tarefa, entende? É uma tarefa de formação, uma tarefa de estudo, não é simplesmente uma vontade. Às vezes a gente confunde uma vontade pessoal, mística, um sentimento místico, digamos assim, e confunde isso com a prática teatral, com qualquer outra prática criativa, né? Mas o sentimento místico, ou a vontade de, né, de extrapolar para outros níveis, etc., né, de caleidoscopizar, né, assim, um neologismo, ele precisa ser acompanhado de rigor e de técnica, né, porque feitiço é técnica, magia é ciência, tá?
Tigana, você quer comentar alguma coisa? Não, se você quiser, na sequência, por favor, fique à vontade, Pedro. Depois eu falo. Bom, tá. Aí, a outra questão da segunda pessoa, Lipinski, certo? Não sei se eu entendi bem o nome. Eu acho que, de novo, né, a questão da conexão com a Terra é absolutamente fundamental, né? É ela que traz, né, a possibilidade desse ser estar múltiplo, né? Que se ele, né, a conexão com o tal da imagem, né, do termo global é interessante, porque ela, se a poética da tradução, ela é um trânsito, como dizia o Tigana, ela é uma circulação que é propriamente cosmopolítica, né? Cosmopolita e cosmopolítica, né? Ou seja, ela é cosmopolita porque ela é poliglota, ela se vale de uma multiplicidade de referências culturais, e cosmopolítica porque ela se vale de outros existentes que não só os humanos, né? Ao mesmo tempo, ela precisa ter uma posição definida, um corpo, uma terra, né? Não se produz conexão se não houver uma posição definida. Se um corpo não tiver... Os corpos se fabricam, né, como dizia o Tigana, mas, ao mesmo tempo, os corpos se posicionam num determinado momento em que eles amadurecem, né? Então, a conexão com a Terra é absolutamente fundamental. Na verdade, trata-se de reaprender o que é essa possibilidade de conexão no mundo que é o mundo da desterritorialização, né? Os fluxos, os algoritmos, tudo isso sobre o qual eu falava antes, né, produz, esse mundo, né, produz uma sobrecodificação excessiva da Terra, né, e a gente se torna, enfim, adquire olhos de fantasma, como diz o Davi Copenau, né? Então, na verdade, acho que restaurar a Terra é o passo essencial, né, para produzir dinâmicas de tradução que não sejam dinâmicas de dispersão, né? E é claro, né, o Tom, a última questão fundamental, o feitiço está em tudo, né? Feitiço é um modo de sedução, então não existe modo melhor de seduzir do que a culinária, né? A alimentação, a construção, né, de um corpo se dá através do alimento, né? Não tem, de fato, como pensar a possibilidade do feitiço enquanto tradução se ele não tiver uma dimensão intersemiótica, por assim dizer, né? Se ele não se valer, né, dos mais diversos canais, né? E não de gêneros estéticos específicos, né? A questão não são os gêneros estéticos, não são, né, as disciplinas, a questão é um procedimento, né? O encanto ou feitiço é um proceder, mais do que qualquer outra coisa, né? E esse proceder não só se vale de uma série, enfim, todas as tradições, né, do candomblé e tantas outras, se valem de uma série de técnicas para formar esse seu proceder, né, de mistura de elementos, de composições de elementos, né? Como, de fato, no final das contas, é esse proceder que atravessa, né, através, por exemplo, né, como dizia o Tigana há pouco, da eficácia da palavra, né, de uma palavra que não é simplesmente um gênero literário, mas uma palavra que age no mundo, né? Ela ativa substâncias, ela ativa corpos, ativa imagens e assim por diante, né? É isso. Pedro, Thaís, enfim, a partir do que vocês disseram, a partir do que você disse, Pedro, eu fico pensando na primeira questão aqui do Felipe, né? E confesso que passo a ter agora alguma dificuldade em pensar no teatro como uma espécie de categoria, né? Então talvez aqui fosse o último lugar, enfim, na presença de Thaís e sendo esse um centro de formação ligado ao teatro, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez seja o lugar mais necessário para se falar a esse respeito. Eu não sei se nessas bandas de cá e com essas outras experiências, regimes de criação e imaginação, mundos os mais diversos,
esses cosmossonhos, né? E aí a gente pensar no sonho necessariamente como uma dimensão de realidade, que é outra coisa, quer dizer, não é fantasia, não é uma dor, não, entende? Fica difícil pensar em teatro, é isso que eu quero dizer. Como fica difícil pensar em música, como fica difícil pensar em dança, eu não sei se acompanho essa própria vivência como uma vivência teatral, né? Ou se é uma outra coisa, né? Não é que a gente pode, talvez, enfim, experienciar no corpo, abrir o corpo para essa outra possibilidade de produção mesmo, vivência ético-ontológica, epistemológica, estética, tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu não sei se é mesmo teatrar, né? A despeito de eu gostar desse neologismo, enfim, da verbalização, né? Do substantivo teatro, tenho alguma dificuldade de associar a experiência do teatro a essas outras aberturas que a gente pode viver aqui, por exemplo, né? Nas encruzilhadas, enfim, inscritas, né? Numa experiência que a gente pode chamar, grosso modo, brasileira, né? Enfim, essa é uma primeira coisa, uma primeira questão, né? E para onde vão as técnicas e o rigor dessas técnicas? Aqui Pedro se referiu, e eu acho que muito bem, né? Vão para o teatro ou vão para um outro tipo de regulação na sua relação com certas performatividades, né? Entende? Então, eu acho que o rigor e a técnica, as tecnologias permanecem, mas eu tenho dificuldade com a permanência de uma certa ideia vivência de teatro, né? Enfim, a outra coisa é o senso de conexão com a Terra. Na verdade, a Terra está, a meu ver, de partida, né? Então, a mesma dificuldade de se pensar numa ideia de religião para muitas civilizações negro-africanas e mesmo para determinados povos indígenas, povos ameríndios, povos das florestas e tudo, é o que eu percebo aqui, né? Quer dizer, a religião como uma ideia de religação com alguma coisa de que se desliga eventualmente, né? Mas a Terra é esse cuma-cumo, esse lugar causa ritmo, simultaneamente, ou seja, é uma partir, né? As corporalidades de partida já são terra. Esse seccionamento, essa clivagem também é algo que não diz respeito a muitas dessas outras experiências cosmológicas, né? Então, a ideia de conexão com a Terra às vezes é tão curiosa quanto uma ideia de alteridade, né? Quando a gente tem, por exemplo, em muitos casos, um nós como um pronome ontológico radical, né? Então, a que alteridade se refere, né? Essa questão, né? E tão forte, enfim, numa certa modernidade, numa contemporaneidade, etc., né? Então, a que terra também a gente se refere? É uma terra que é uma outra coisa, né? Entende? É uma outra entidade. Em que medida ela é uma outra entidade, né? Então, aqui a gente tem, efetivamente, reunião e distinção ao mesmo tempo. Só que a ideia de conexão parece vir com uma... como é que eu diria? Parece vir com uma espécie de fissura que
desliga, em alguma medida, as corporalidades poéticas e éticas, ontologias de partida, de uma experiência necessariamente que vem junto com a Terra, né? O próprio nome Krenak, né? O Krenak fala sobre isso, né? A cabeça, a Terra, né? Terra e cabeça, quer dizer, evidentemente, e depois a verticalização dessa Terra-cabeça, né? Enfim, então é muito interessante a gente perceber, receber e ouvir, aprender com essas perguntas, porque a gente vai vendo que, de fato, as questões são as questões, né? Quais são os postulados de partida, né? Então, conexão, desconexão, quer dizer, relação, né? Esse ser, estar múltiplo e o senso de conexão com a Terra, né? Enfim, e por fim, a do Tom, eu vou completamente ao encontro do que disse o Pedro. Acho sem dúvida que os feitiços estão presentes em tudo, nessas poéticas de existência, né? E em como isso é efetivamente operado, né? Em que danças na vida, né? Essas poéticas efetivamente se operam e quais são as perspectivas, né? Em torno desses feitos dos feitiços, né? E em torno do que não se sabe em relação à própria atuação dos feitiços, né? A ação feiticeira me parece, de fato, necessariamente mover-se, a gente já falou sobre isso aqui, entre um vão, né? E uma ocupação de ação, né? Entre o que não se sabe, e entre técnicas, né? E entre uma certa organicidade da experiência horizontal no mundo, né? Enfim, a combinação entre essas coisas todas. E, claro, a música, a culinária, a dança, tudo isso, né? Se forem entidades sempre separadas, né? Eu não acredito nisso, eu acho que há vias, né? E há confluências, e isso num plano quase que ontológico mesmo, as duas coisas, as confluências e as bifurcações, né? Então, efetivamente, os feitiços estão em todas essas atuações, sem dúvida. Bom, eu queria um pouco... lembrei de uma história aqui que talvez eu acho que aponte aí. Durante alguns anos, desde 2009, quando nós começamos um processo de recusa, de fazer o recusa na Companhia Balagan, foi o período onde a gente começou, de fato, a se aproximar com mais interesse, né, das questões ameríndias, dos povos indígenas, e começamos uma longa que vem até hoje, que até hoje mantemos uma relação de parceria, de troca com a comunidade Paité Suruí, em Rondônia, uma aldeia que é a aldeia Gamir, nossos parentes. E aí eu queria relatar só uma pequena historinha que talvez possa mostrar aí essas questões que o Tigana aponta, quais são os pressupostos que que fundam as nossas questões, porque às vezes os pressupostos já encaminham a gente para um outro lugar, né? Que não necessariamente aqueles que... Nós fizemos um longo trabalho com os paités de tradução, durante anos, incompleto, de termos, do que a gente chamaria termos do campo, que estão nas linguagens artísticas. E, obviamente, um dos termos que a gente traduziu foi personagem, por exemplo. Eu demorei muitos anos para perceber a sutileza da resposta deles e da radical diferença de concepção. Na primeira vez que nós fomos fazer juntos, né, uma narrativa ali, que eles iam contar uma das histórias que eles nos contaram
digamos, cenicamente, não é? Eles, quando chegou a hora de começar, o primeiro personagem que começou a narrar, vou chamar de personagem aqui entre aspas, quando ele entrou ele, suas 4 mulheres e alguns filhos, né? E eu, naquele momento, tive um impulso ali e perguntei, mas escuta, Amon, quem narra, não é o Amon? E ele respondeu, né? O Joaquim Gaçapade me respondeu com muita interesse, sim, e Amon é tudo isso, né? Esse personagem que a gente está acostumado, né? Essas categorias que a gente está acostumada a pensar o teatro, como o Pedro chamou a atenção, não é? De que matriz a gente está falando? O que a gente chama teatro? Essa é uma pergunta. O que a gente chama teatro? Será que cabe? Será que a palavra teatro nos coloca dentro de uma fronteira? Então, quando ele me responde com muita segurança, no sentido, é isso. Ele é também o Amon, e o Amon é também as suas mulheres, é também os filhos, é também aquilo que o Ailton Krenak nos chamou a atenção aqui num dia. Nunca me vi como um sujeito indivíduo, sempre me vi como um sujeito coletivo. Então, se as nossas perguntas, e talvez seja aquilo que o Pedro chamou antes, de que a gente é um campo que a gente ainda precisa construir, é nos darmos conta se as nossas perguntas dizem mais sobre os nossos dilemas ou sobre problemas concretos, não é? Daqueles com quais a gente está tentando dialogar e tentando estudar. Então, também o nosso rigor não é um estudo teórico só, no sentido de nos aproximar, nem de transformar esses conhecimentos em temas nos nossos trabalhos. Isso era uma coisa que eu nunca vou esquecer, que acho que é uma das primeiras coisas que o Pedro soltou um dia na Balagana, no primeiro convite de dizer: povos ameríndios não são temas, né? Então, não adianta, nós não estamos nos aproximando para realizar um trabalho tematicamente. Tem um outro lugar. Então, a própria formulação dos problemas talvez tenha que encontrar outras formas de operar, porque senão a gente está voltando sempre para a pergunta que é ou isso ou aquilo. Se estamos desconectados, então como vamos reconectar? Neste dilema aqui, talvez a gente não tenha saída. Né? E no dilema de pensarmos o teatro somente como uma área, como um campo, talvez a gente não tenha saída. Ou a gente rompe essa fronteira, não é? E opera a partir de fato de outros fundamentos que foram apresentados aqui durante esse mês e meio de maneira muito direta e diretiva. Né? Quando o Cacique Babau pula e diz: não me venham com os gregos, eu não preciso disso, eu sou tupinambá, ele está nos dando uma resposta objetiva e concreta. Será que é possível pensarmos problemas nos termos tupinambá? Mesmo como um exercício de pensamento? Enfim, o que é um personagem, né? Não é um sujeito dentro da concepção paité. É um buto, né? É um nós, né? É uma outra categoria que a gente tem que talvez investigar ainda. Bom, eu lembrei da história porque me parece muito exemplar da maneira mesmo de apontar para outro modo de pensar. 2 perguntas aqui. A Carla Ávila, ela diz: ensaiando nesse pensamento ameríndio, nessa perspectiva ameríndia, quais as palavras que temos profanado na cena? Talvez Bom, e o Pedro Lucas faz também uma pergunta para os dois. Acho que a primeira é mais destinada, talvez, ao Pedro, mas acho que o Tigana já andou, né, um pouco respondendo aí essa questão primeira, da Carla. E o Pedro Lucas, ele pergunta: como que não apenas na poética e também na prática da contemporaneidade
se possibilita uma vivência dessas cosmovisões em favor do contemporâneo, sem ferir o tradicional, tendo em vista nossas memórias de colonialidades tão aprofundadas em nossas práticas e saber de vivência prática de referência, tendo em vista o território da urbe. Não, eu própria não entendi um pouco essa última parte, né? Como que não apenas na poética, mas também na prática da contemporaneidade se possibilita uma vivência dessas cosmovisões em favor do contemporâneo, sem ferir o tradicional, tendo em vista que nossas memórias de colonialismo são aprofundadas em nossas práticas. Aí tem uma última parte, e saber de vivência prática, de referência, tendo em vista o território da urbe. É isso mesmo? A pergunta? Essa última parte eu... Mas as duas perguntas aí para os dois também. Tigana, você quer começar? Fique à vontade, Pedro, por favor. Tá. Olha, eu acho que as duas perguntas se conectam muito, né? Elas são extremamente desafiadoras, né? Começando pela última, Pedro, eu não tenho a menor intenção e nem a autoridade para julgar a experiência espiritual alheia. Cada um tem a sua, né? E existem contextos e vínculos e relações nos quais essa experiência pode sim ser aprimorada, né? Mas não é esse aqui, não é nesse momento que a gente faz isso, né? No entanto, eu acho que de fato a gente vive um mundo no qual a violência é matricial, né? Um mundo fundado no genocídio, né? Então, essas aproximações a que você se refere, que de certa forma também estão presentes, né, na pergunta da Carla sobre a cena, né, elas não podem ser vistas e vividas, experienciadas e pensadas e executadas sem essa consciência de uma falha profunda, de uma falha trágica, né, para usar uma expressão tão fundamental do próprio teatro, né? A gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem que ter a consciência de que a gente se aproxima de universos que são universos que foram massacrados, né? Que, no entanto, não deixaram de se oferecer de maneira generosa, né, para a experiência das pessoas que os procuram até hoje, né? Então, assim, a despeito de toda a carga colonial que um homem branco traz, né? Quando eu cheguei para viver com os Marubo, eu fui recebido de uma maneira da qual até hoje eu me comovo, né? Assim, como é que pessoas são capazes de receber, né, um estrangeiro na condição em que eu estava, né? Como eles foram capazes, né? Com tamanha generosidade e cuidado e assim por diante, né? Quando tinha tudo para ser o contrário, né? E como de fato muitas comunidades não querem, né? E com toda razão, né, receber pessoas estrangeiras brancas, né? Então, eu acho que essa dimensão ética ela é fundamental, porque senão ela cria justamente aquilo sobre a qual o Thaís falava e que eu quis, né, frisar antes de entrar nas perguntas, né? Ou seja, convergir sem sobrepor, né? Então, muitas vezes, as místicas urbanas contemporâneas, né, os neo-xamanismos, enfim, tantos outros termos do tipo, as aproximações para os universos, né, da Umbanda, do Candomblé e tantos outros, né, eles têm uma ansiedade muito característica de um certo sujeito urbano branco. Com isso eu não quero dizer que a pessoa seja necessariamente, o indivíduo seja necessariamente branco. Eu estou falando de uma disposição ansiosa, né, de uma carência espiritual, psicológica, etc., que avança e que fagocita de uma maneira neurótica, né, que neurotiza os vínculos, né, ou seja, que fecha os vínculos para dentro de uma perspectiva narcísica, né, ao invés de entender que as coisas estão em outro lugar, né, que o conhecimento está em outro, que ele tem a ver com uma renúncia, ele tem a ver com um reconhecimento humilde, né, de que muito precisa ser feito para que a gente possa restaurar as nossas feridas, inclusive, individuais e históricas, né? Então, eu diria que, assim, eu não tenho uma resposta, Pedro, para te dar. A única coisa que eu posso te sugerir é isso, né? Ou seja, que as coisas sejam feitas com cuidado, com escuta, com ética, né?
e acima de tudo, né? Ou seja, que a gente aprenda que para aprender a gente precisa aprender a aprender, né? Antes de avançar é necessário aprender a aprender, e não é nada fácil aprender a aprender, né? E, Carla, eu acho que o mesmo vale, de certa forma, para a sua questão sobre a cena, né? Muitas palavras são profanadas na cena, e não só na cena, né? Muitas palavras são profanadas pela cultura metropolitana, pela cultura imperial, né? Que se impõe ainda hoje, né? Porque o nosso mundo é um mundo da profanação, é um mundo, eu volto a dizer, né? De uma violência matricial. Tudo é profanação, tudo é uma potencial violência, né? A gente não tem consciência de que essa potencial violência extravasa, inclusive a nossa maneira de se apropriar dos signos, né? De signos que muitas vezes as pessoas, quando veem essa apropriação, ficam profundamente revoltadas, né? E com razão, né? E isso fecha justamente os trânsitos tradutórios, né? As possibilidades de produção de vínculos sobre as quais a gente está falando, né? A gente não cria, não restaura uma comunidade possível, né? Uma vez eu estava falando num evento sobre coisas assim, uma pessoa da plateia falou: mas nunca existe, não tem comunidade partilhada, isso nunca existiu, né? No Brasil, né? Mais ou menos, né? Eu respondi para ela: de fato a gente vive, né? A partir desse registro da violência matricial, do genocídio, etc., né? Mas o que a gente precisa fazer é restaurar comunidades que sempre existiram, ou aprender com essa potência de produção de comunidades que aconteceram e que acontecem, por exemplo, nas comunidades indígenas, né? Ou em terreiros, em tantos outros terreiros, né? Que é a expressão que vocês estão usando nessa residência aqui, né? Então, de fato, as comunidades são fraturadas, né? O aprendizado ético da produção de vínculos é infantilizado, narcísico, como eu dizia, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva e não precise, inclusive por uma questão de uma partilha de um mundo destroçado como inclusive por uma questão de uma partilha de um mundo destroçado como o atual, né? Investir nisso, né? Investir em uma forma de produção de um comum, né? Que não ignore as assimetrias, que seja um comum produzido pelo dissenso, pelo debate, e não por uma suposta homogeneidade, né? Uma suposta harmonia pré-estabelecida, né? Que nos autoriza para profanar palavras e signos através de do nosso desejo unilateral, né? É isso. Siga. Pois é muito, muito importante o que o Pedro e a Thaís disseram. Eu fico com essa ideia mesmo de que o exercício ético, né, é, em larga medida, o próprio exercício estético, né, e o próprio modo de... É o conjunto de engrenagens de ser, viver, né? Então, ou seja, o que a gente pode chamar, em alguma medida, de fazer arte, né, por exemplo, é ir ao encontro de, né? E mesmo daquilo que seria imperscrutável, insondável, né? Porque aqui a ideia não é, evidentemente, de abarcar alguma coisa para taxonomizar, dominar, né? Então, é ir ao encontro de... se a gente tem isso, eu acho, de partida, e, enfim, é um exercício da vida inteira, no fundo, né? É uma construção da vida inteira, quer dizer, ir ao encontro de... ir ao encontro a outros sistemas, a outros falares, né? A outras possibilidades de ser, de ver a outros seres, portanto, a outras entidades, né? Outras enunciações. Eu acho que se a gente efetivamente trabalha isso, fica muito... as profanações, eu acho que se vão de um lado, né?
diluindo, né? Isso que foi trazido pela Carla como profanação, o que é interessante, aliás, dessa palavra, né? Do latim profanos, né? Estar diante do templo, né? Então, aí a gente já pressupõe a existência de um templo, né? Em alguma medida, quer dizer, ou uma vivência sacra, né? Dentro de uma perspectiva religiosa muito direcionada a um lugar e a um tipo de vivência, né? Eu pensaria, talvez, eu abriria, talvez, essa perspectiva de sagrado, né? No fundo, né? E também essa de profanar, efetivamente, né? De que templo a gente fala, é isso mesmo, né? Em que medida um terreiro é um templo, em que medida a gente, no fundo, tem um outro tipo de acontecimento cosmológico, né? Que possibilidades de sagrado, é isso mesmo? Quer dizer, eu acho que, no fundo, a gente vai mesmo para questões radicais que nos são constitutivas, que nos são substantivas, né? De modo secular, né? E extrasecular, né? Então, é por isso que as perguntas têm sido tão interessantes também, para a gente pensar os pensares, né? Enfim, eu penso nisso, quer dizer, como é que a gente vai... e eu gosto do que o filósofo franco-lituano Emmanuel Levinas diz em relação... Aliás, ele dá um salto, em alguma medida, né? Numa certa ontologia e numa certa ética ocidentais, né? Quando ele diz que a ética precede a ontologia. Então, nesse sentido, acho que para um determinado percurso de pensamento ocidental, isso é muito interessante, né? Talvez numa floresta em Manianga, no Congo, eu misturasse essas coisas. Talvez eu não trouxesse, efetivamente, de acordo com a minha tradução e interpretação, uma ética que antecede uma ontologia, né? Eu acho que as duas vêm juntos, porque a ideia do originário aqui é uma ideia de relações, redes originárias, não é uma ideia unitária do originário, é uma ideia geométrica de uma reta, né, que tem um início, quer dizer, a própria ideia de início, em alguma medida, é uma ideia unitária, né? Mas se a gente recorre a uma perspectiva de fonte, né, não necessariamente, né? Então eu fico pensando nisso tudo, né? Como é que a gente pode, de fato, recorrer, se banhar nas fontes, presentificá-las, trazê-las aos devires, ao que não se conhece, né? Enfim, estabelecer, dançar com essas fontes e com o que não se tangencia, né? Outramente, né? E eu acho que aí cabe tudo, né? Cabe como a gente vai trazer determinadas palavras, algumas delas encantatórias, né? De povos das florestas, de terreiros de candomblé, e traduzi-las para essas outras éticas, né? Enfim, é isso que me ocorre. No fundo são questões que engrenam questões, né? Eu queria só fazer adicionar uma coisa, né? É claro, né, tudo isso que a gente está falando é matricial, mas a gente não pode perder de vista a festa e a irreverência, né? A festa é o momento maior da troca, né? E a gente não pode perder a irreverência, a festa, o potencial subversivo da irreverência e da festa, né? E da ironia também, né?
se a ética for primeira, tá? Porque senão as coisas elas ganham uma densidade acachapante, né? E essa densidade acachapante, ela não é ética, justamente, né? Ela é contraditória com a própria restauração dos vínculos, né? Sobre a qual a gente tem falado aqui, né? É muito, muito importante, Pedro, isso que você diz, porque a festa e o estado brincante e as torções, o deslizar-se, o entrar, como se diz na capoeira, não é? O entrar saindo e sair entrando, isso eu acho extraordinário, né? Em larga medida, isso que dentro de um certo pensamento iorubano, Exu traz, né? Em larga medida. Exu vem primeiro, né? Exatamente, Exu vem primeiro, né? Não, isso, em larga medida, de fato a própria vivência ética mesmo, né? E retomar isso que o Muniz Sodré fala muito bem, né? Como essa vivência da alacridade, né? Então, enfim, é isso. É uma ética brincante, sem sombra de dúvida. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando para últimos meia hora, 20 minutos. Eu tenho a impressão que uma das coisas que, na minha experiência de escutar, né, durante esse mês e meio, uma das coisas que ficou muito clara, né, na fala de cada, não chamaria de representante de terreiro, mas de cada existência que habitam esses terreiros que aqui nós escutamos, é exatamente a indistinta relação entre o viver e o celebrar, ou onde a ética é, de fato, corpo nessa existência, no que talvez o Tigana chamasse de solver a vida, né? Esse estado ético, ele não é distinto da celebração, ele não é distinto da afirmação de uma potência de vida, né? Conectada o tempo inteiro. Então, acho que uma das coisas e talvez nós saíssemos cada dia assim, muito tocados. Eu realmente passei dias em que eu saía, ao final, que eu não conseguia falar, que eu não conseguia expressar o que eu tinha recebido, o que eu tinha ouvido, o que eu tinha sido provocada, exatamente porque as falas eram falas de potência e não de falta. Não é? A ética aqui como algo que é o ato da própria existência, ela não está indissociada, ela não há um valor superior nem de juízo. Não é? Ela de fato, acompanha o ato. Eu vou usar aqui essa palavra, que também é uma palavra que eu tenho muito gosto, muito de pensar, inclusive o lugar da cena como um lugar onde o ato, acontecimentos importantes já acontecem, né? se manifestam. Mas, enfim, eu dizer só que me parece que essa celebração, acho que a gente ouviu aqui muito, a gente pôde ver, né? pôde enxergar, pôde ouvir nas falas que antecederam durante todas essas semanas aqui. A gente pôde enxergar a possibilidade disso concretamente na experiência e nos corpos que aqui atravessaram esses terreiros, né? O Ailton Krenak, inclusive, no dia que ele falou, ele disse, o terreiro para... Ele começou dizendo isso, né? Falando do nome Krenak, falando do baixar a cabeça, do botar a cabeça na terra, né? Desse ato contínuo, né? Da própria existência dos Krenaks e dele, e nos dizendo, olha, o terreiro, para mim, é o lugar onde atravessam todos esses seres encantados, né? Onde a gente... É o lugar de atravessamento, é o lugar onde todos eles podem chegar, onde essa multiplicidade e a diversidade, inclusive, né? As duas coisas podem existir, temporariamente ou não, né? Então, encaminhando um pouco para as palavras finais, eu queria aí que vocês, cada um, aí, falasse um pouco, para a gente poder fechar.
da forma mais... Agradecer de novo essas falas, essas espirais que vocês traçaram aí, voltando para trás um pouco e levando adiante, né? Um pouco puxando para trás e levando adiante, enfim, para que a gente possa encerrar o Abrindo Terreiros, entrando num campo que é do talhar, porque eu sempre penso que a encantaria, ela é esse lugar dessa dupla também existência. O encantaria, cantaria é talhar a pedra bruta, ou seja, ao trabalho, né, a gente não pode escapar de um trabalho que precisa ser feito, que é um trabalho de talhar a pedra. E o encantar já é um outro momento, né? É um momento posterior, talvez, que não há encanto se não tem cantarias. Quem quiser começar. Pedro, por favor. Eu prefiro começar porque a palavra do Tigana é a melhor para a gente encerrar e sair com essa memória, né, dos nossos afetos. Eu acho que é isso, Thaís, você tem razão, né? Tem etapas. Não é? Acho que a gente tem que ir com calma, né? Desacelerar, aprender a talhar a pedra bruta é aprender, de certa forma, a estabelecer um cuidado, né? Um cuidado de si, uma organização. Primeiro você tem que se aprumar, né? E se aprumar tem a ver com o ensino, né? Isso pode ter a ver com técnica, tem a ver com baixar as expectativas, a humildade, as ansiedades, para então começar a aprender, né? Para aí, quem sabe, mais para frente, quando a casa estiver organizada, quando o corpo estiver organizado, digamos assim, né? Essa outra parte possa começar a ser acessada, né? Eu tenho um trabalho que eu gosto muito de um etnomusicólogo que foi trabalhar com a tradução dos cantos dos Navajo, né? Da América do Norte, e ele começou a aprender a dimensão, as várias dimensões que esses cantos têm. Eles primeiro têm as narrativas míticas, na verdade, né? Primeiro elas têm uma dimensão que é uma dimensão de entretenimento. Depois da segunda dimensão, elas têm uma dimensão que é uma dimensão de ensinamento. Uma terceira dimensão que é uma dimensão de cura. E a quarta dimensão é a dimensão do encanto, ou que o Tigana chamava de feitiçaria, né? Essa quarta dimensão é muito perigosa. Quando ele descobriu essa quarta dimensão, ele parou, né? Largou o trabalho dele, resolveu não, né? Enfim, fazer outra coisa da vida, não sei. E isso é fundamental, né? Não se move poéticas de encanto se o círculo não estiver muito definido. Para voltar de novo à imagem da Pemba que Tigana evocou, né? É necessário saber traçar um círculo. Sem círculo não existe posição de atuação, né? E eu acho que a gente vive num momento em que os círculos estão profundamente enfraquecidos, né? E o que a gente faz aqui nesse momento, inclusive, eu acho que isso é uma dádiva enorme de vocês, né? De terem conseguido traçar círculos, subverter os algoritmos, né? Ou seja, usar os algoritmos para produzir o avesso deles, né? Isso já é muito, né? Ou seja, nesse momento a gente tem que começar pequeno. Primeiro por organizar a nossa casa, aprender a traçar círculos para aí, então, né, caminhar. É isso. Obrigada. Bom, eu só posso agradecer, né, por esses nossos encontros tão caros e tão importantes. Agradecer ao Pedro imensamente por essa nossa conversa de hoje, tão profícua, né? E as suas reflexões. Agradecer as pessoas que estão aqui conosco, né? Enfim, pela presença, pela cena, né? E por dividirem conosco aqui as suas angústias, questões, as suas certezas, né? Enfim, é realmente algo fundamental e de fato, a ética se dando
para além de uma plataforma já definida ou visitada, né, há mais tempo, né, no ar, em outras, a despeito de todos os problemas que uma certa falta de lastro possa trazer, né, ou seja, se a gente vive em alguma medida a substituição da política pela economia e da economia agora pela financiarização, né? Por outro lado, a gente também vive justamente um belgar-se, né? Dos solos, né? E aqui a gente está numa coisa que é chamada de nuvem, né? Uhum. Enfim, então, mas as coisas acontecem a partir de muitos lugares, né? E eu acho que nesse sentido, os terreiros, né? E a possibilidade de vagar mundos propõe essas aberturas caóticas, e aí nesse sentido mesmo de abrir-se, né? Ou nesse sentido também, como alguns traduzem, de onde, né? Caos como onde, né? Então, eu fico muito feliz por poder participar e aprender a aprender, né? Como o Pedro ressaltou, ao longo desse processo, pensar que o terreiro também me leva a algo, enfim, eu penso sempre na língua Kikongo, quando me ligo a uma ideia de terra, né, e terreiro a partir de terra, e fico pensando em insi, inza, intoto, essas expressões que talvez designem terra na sua multiplicidade, né? Ou seja, uma terra, o terreiro parece reunir uma ideia de terra-território, né? O terreiro parece nos trazer fortemente uma ideia de terra como esse lugar que segreda o que não se vê, né? Mas cujas frequências, justamente, em larga medida, sustentam o que floresce, né? E essa terra que dá nome a um planeta, né? Que é Inzá, no fundo, e que, em grande medida, é também Consec, ou seja, essa dimensão tangível do que se pode ver, perceber, cheirar, né? Vivenciar sinestesicamente no mundo a partir de uma corporalidade, né? Então, tudo isso eu acho que está em terreiro, né? E adentrar, sem dúvida, por exemplo, um terreiro quilombo, um terreiro floresta, né? Um terreiro de candomblé é transir, né? Essas mundanidades possíveis, né? E as poéticas, sem dúvida, oferendadas pela possibilidade de viver. Eu fico pensando que a prática artística pode, sim, se descompromissar, né? Justamente com esses pilares hegemônicos de sobreposição, né? Se há um lugar de abertura, né, mesmo dentro das práticas e linhagens euro-ocidentais hegemônicas, né, das narrativas e discursos hegemônicos, se há um lugar de abertura, é o lugar, sem dúvida, dos regimes de imaginação e criação, né? Então, não à toa, por meio dessa experiência terreiral criativa, que esses outros modos de pensar e se inscrever no mundo vêm com tanta potência, né?
enfim, repensar a ideia de apresentação, repensar uma ideia muito complicada de representação, né? Pensar numa presentificação e na encruzilhada de temporalidades que essa presentificação pode ofertar, né? Pensar no que é um corpo, né? Sim. E no que são as torções, as gestualidades, as relações que esse corpo estabelece com uma certa horizontalidade do mundo, né? Enfim, eu acho que tudo isso está implicado, né, nessas conversas. E é isso, eu quero agradecer imensamente por essa possibilidade. De novo, a querida Maria Thaís, ao Sérgio, né, as pessoas que aqui estão de toda a equipe, aos intérpretes, e dizer que seguimos juntos, né? Esse é um tipo de imantação que a própria virtualidade traz, né? Uma possibilidade em alguma instância de que nos estejamos ladeados, né? Uhum. Enfim, é isso. Um grande abraço, espero que até breve, né? E, enfim, e que se talhe o que virá aí, né? Depois dessas aberturas de terreiros que nunca findam, né? Enfim, é isso. Eu também queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo que está escutando a gente aqui, Tiganá, Thaís, Sérgio, pessoal do SESC, todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade, uma honra. Bom, obrigada, muito obrigada aos dois mais uma vez. Eu queria fazer também um agradecimento. Tem muita gente aí que nos seguiu né? Tivemos juntos essas semanas inteiras, às quartas e quintas, com momentos de muita comoção mesmo, de abertura de percepções mesmo sobre as coisas, sobre os nossos fazeres. Tem um provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E eu acho que ele diz um pouco sobre esse processo, sobre o início que é esse dia de hoje também, que não é o fim, é o início de uma outra coisa, sobre uma equipe enorme que está aí, né? A equipe do SESC, do CPT, a Mariângela, a Cíntia, o Aratã, que esteve aqui com a gente logo no início, a Karen, o Carlos, o Rodrigo, que está, né, também junto nessa empreitada aí, o Sérgio, que foi o grande parceiro e companheiro, junto com a Jéssica e a Maíra, o Tommy, que esteve com a gente também um bom tempo, em alguns dias também nos encontros. Então, assim, eu me sinto, para além dessas figuras e desses nomes que eu posso nomear, tem alguns que eu não posso nomear, até porque eu desconheço os seus nomes, visíveis e invisíveis, eu me sinto bastante acompanhada e só por isso o Abrindo Terreiros pôde ser feito, né? E que ele, de fato, como eu disse no primeiro dia, risque o chão para que esse espaço de pesquisa e investigação e que nos outros núcleos tem sido também abertos, né, por mulheres também, porque eu sei que no campo da dramaturgia tem muitas outras mulheres aí, no campo da cenografia, nesses outros núcleos do CPT, também são figuras femininas que estão conduzindo essas aberturas, né? E acho isso bastante significativo também para os tempos que hoje correm. Então, eu me sinto muito acompanhada dos meus parceiros e parceiras, né? De todo um trabalho, de todo um histórico dessa companhia, da Balagan, que eu não posso deixar de citar, né? Como
como espaço, como meu terreiro, ou que foi meu terreiro durante esses anos todos, e só por conta deles e delas que eu posso estar aqui. Enfim, só agradeço e muito obrigada, Sérgio, pela parceria aí. Os tradutores, desculpa, que eu me esqueci, né? Agora, da Edu Livre, está aí ele que nos acompanhou o tempo inteiro, foi o grande tradutor, e está aqui fechando com a gente esses dias todos. Muito obrigada por essa conexão, enfim. Thaís, eu só queria talvez ressaltar também, e aqui, enfim, inspirado por vocês, esse exercício, uma espécie de ascese, né, que a gente pode fazer em torno dessa recepção e emissão de frequências, né? E de que modo, enfim, que contornos, que desenhos ontológicos e éticos essas frequências podem fazer nas nossas vidas e existências. Então, a pergunta pelo teatro é uma pergunta absolutamente secundária em relação a essa, né? Que tipo de frequências podem ser mobilizadas existencialmente, né? E eu acho que todo esse xirê que foi movimentado, não é, nesses terreiros, sem dúvida gira em torno disso, né? Como, de que modo e em quais direções, né, a gente pode efetivamente mobilizar essas frequências, né, que não são dadas, né, porque os corpos também não são dados, né, os criares não são. Então, de que maneira... É por isso que não há respostas, né? É por isso que é fundamental que nós nos perguntemos, né, a respeito... Podemos escolher, né? Exatamente. Podemos escolher. Exatamente. Eu acho absolutamente profundo e importante, né? E é isso. E a ética, como se colocou aqui, né, enquanto essa grande plataforma, fundamenta. Eu gosto sempre de me lembrar de uma sentença proverbial do Zambundo, que diz que a gente sempre se curou pela língua do outro, né? Então, eu acho absolutamente... maravilhoso. Né? Fundamental pensar nisso, pensar num cântico para encerrar. Vou dilatando o tempo aqui, desculpa, Thaís, mas esse cântico para encerrar, dos caboclos, que diz que a fumaça do meu charuto é uma fumaça elegante, né? Cura quem está doente, cura quem vem de longe, né? Ou seja, se você pensar nessa névoa que sai de um determinado corpo e cura, leva ao equilíbrio, inclusive o estrangeiro. Quer dizer, Pedro se referiu a isso antes, né? E aí a gente vê, de fato, esse pronome nós ontológico como um pronome radical, que necessariamente também é constituído por outros seres, por outras possibilidades culturais, por outras dinâmicas, o que não apaga as fricções, né? Não se trata disso, né? E as rejeições, muitas vezes, mas se trata de assumir que estamos necessariamente nessa condição de partida, né? E só há partida, né? Um abraço. Axé. Sérgio, você está sem... Você está mudo. Me ouve? Sim. Desculpe. Último minuto. Último minuto, eu cheguei novamente aqui com o áudio para, na verdade, em nome do SESC, agradecer, né, imensamente a Maria Thaís, né, e a equipe dela, Jéssica e Maíra, e talvez outros seres que estejam também por aí, né, nessa equipe, que
por invisíveis que sejam, não deixam de estar de alguma forma por aqui entre nós. A essa equipe também do SESC, né, principalmente do SESC Consolação, que, né, tem tido todo esse apoio aqui para todas essas transmissões, esses 13 terreiros que abrimos, né, todos eles não sem alegria e não também sem alguma ansiedade, sem algum tremor, né, um bom tremor, porque quando estamos diante dos desconhecidos, dos incognoscíveis, eles nos fazem tremer, mas um tremor que nos leva mais à dança, né, do que a um medo, né? Então, eu me sinto assim, falo isso com palavras do coração. E eu acho que o SESC tem realmente, né, um acerto nessa nova programação que surgiu agora a partir de agosto, inclusive aberta pelo próprio diretor, né, Danilo Santos de Miranda, trazendo a figura do Antunes Filho, né, que nos deixou ano passado, mas que nos deixa um legado, que nos deixa também seus ensinamentos, seu espírito e seus espíritos também, que transitam, e com certeza estão por aqui nessa programação, não só do Abrindo Terreiros, mas dessas outras que Maria Thaís também já falou, né, da dramaturgia, da cenografia, da memória, enfim, né, da criação, da formação, enfim, tudo isso está envolvido nesse lugar que é o CPT. E que agora, para nós também, se não é uma novidade, é um novo caminho. Eu acho que teve um círculo aí também que se fechou, que agora se espiraliza e que nós estamos dando início a um novo ciclo também do CPT. E esses ciclos também são cheios de novos círculos, né? E eu acho que o Abrindo Terreiros é um círculo dentro desse outro grande círculo que é o CPT, que é o SESC, e que é o mundo da arte, o mundo da expressividade. E é nesse lugar que nós nos encontramos e queremos continuar. Então, para fechar, definitivamente, fica aqui, né, um salve, um brinde, um axé, saravá, para que a gente continue juntos, e muito agradecido por essa alegria mesmo, Pedro, Tiganá e Maria Thaís. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigada, Wesley. Wesley, Thiago, e hoje também teve o Igor. Valeu, pessoal. O Igor, o Thiago, que eu não vi hoje.